variante britânica do novo coronavírus já está em mutação, o que pode vir a pôr em causa a eficácia das vacinas. Um alerta numa altura em que um estudo revela também que outra estirpe do vírus, descoberta no Reino Unido, pode infectar quem já foi vacinado ou teve Covid-19. A Organização Mundial de Saúde desaconselha desconfinamentos perante tantas variantes. Até 70% mais contagiosa do que a estirpe original do novo coronavírus e a circular há cerca de 2 meses, a variante britânica do SARS-CoV-2 já está em mutação. I think that what's concerning about this is that the 117 variant that we've had circulating for some weeks or months is beginning to mutate again and get new mutations which could affect the way that we handle the virus in terms of immunity and the effectiveness of vaccines. Isso mesmo está a acontecer com outra variante descoberta no Reino Unido, em Bristol, que é capaz de infectar quem já foi vacinado ou teve Covid-19, em proporções ainda em estudo. Com receio da estirpe britânica mais comum, a Alemanha decidiu manter restaurantes, comércio não essencial e museus encerrados até 7 de março e repor o controle de fronteiras com a República Checa e Áustria a partir de domingo. Am häufigsten kommt bei uns die englische Variante vor. Expertinnen und Experten erklären uns, dass es eben nur eine Frage der Zeit sei, bis diese Mutationen dann auch die Oberhand gewinnen und das Ursprungsvirus verdrängen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Para quem, como Israel, está a reabrir creches e ensino básico ou pensa desconfinar embalado pela vacinação, a OMS deixa o aviso. At this point, the overwhelming majority of European countries remain vulnerable. Right now, it's a thin line between the hope of a vaccine and a false sense of security. A Organização Mundial de Saúde aconselhou também o uso da vacina da AstraZeneca, mesmo em países onde já circula a variante da África do Sul e em pessoas com mais de 65 anos. E a pandemia fez disparar os lucros de uma das farmacêuticas que desenvolveu a vacina contra a Covid-19. A anglo-sueca AstraZeneca obteve ganhos de quase 2.600 milhões de euros em 2020. Este resultado representa um crescimento de 159% face ao ano anterior, ou seja, os lucros mais do que duplicaram. A AstraZeneca anunciou, entretanto, uma parceria com uma farmacêutica da Alemanha para aumentar a capacidade de produção de vacinas contra a Covid para a Europa já a partir do segundo trimestre deste ano. Isto depois de ter sido acusado de atrasos nas entregas. Ter conta no banco vai passar a ser mais caro. A partir de maio deixam de existir isenções na manutenção das contas em todos os grandes bancos. Muitas pessoas continuam, no entanto, sem saber ainda hoje quanto pagam para manter o dinheiro nos depósitos. Quanto é que paga de comissão por mês? É uma vergonha dizer, mas não sei. Vejo que tenho lá uma comissão, mas não tenho ideia de quanto é que estou a pagar no total. Eu pago por mês cerca de 2 euros. Uma fortuna. Quanto? Cerca de 5 euros ou 6 por mês. De cada conta. Não sei, meu amor, porque a filha é que trata disso tudo. Cerca de 5 euros, 6. E o que é que achas? Acho que é um absurdo da parte da banca cobrar isso às pessoas. Na maioria dos casos, a banca cobra entre 4 a 6 euros por mês. Banco BIC e Montepio cobram abaixo da média, BPI e Novo Banco acima. Contas feitas, ter uma conta bancária custa entre 50 a 60 euros por ano. Quem tem conta na Caixa Geral de Depósitos e não paga manutenção, passa a pagar a partir de maio, aliás, como acontece em todas as grandes instituições financeiras. O mesmo com o Novo Banco, a quem tem contas com mais de 35 mil euros. Cada caso é um caso e cada conta tem várias condições e vantagens. Por isso, é preciso estar atento ao valor que é cobrado e tentar negociar com o banco consoante as necessidades. Para muitas famílias, as contas de serviços mínimos bancários, muito mais baratas, são mais do que suficientes. A Caixa Geral de Depósitos fechou 2020 com lucros de 492 milhões de euros, uma redução de 37% face ao ano anterior. O Banco Público quer agora entregar ao Estado 85 milhões de euros.
A queda é o reflexo dos efeitos da pandemia. A Caixa Geral de Depósitos fechou 2020 com lucros de 492 milhões de euros, menos 37% que o ano anterior. O banco prevê voltar a pagar dividendos este ano, admite mesmo entregar 85 milhões de euros ao Estado. A Caixa submeteu este valor ao BCE, que só será pago se o BCE aprovar. Portanto, isso é algo que é claro, inclusive à semelhança dos outros anos. O Banco Público realizou provisões para crédito mal parado de mais de 309 milhões de euros. Sobre as moratórias, Paulo Macedo não concorda com o prolongamento, a não ser para as empresas mais afetadas pela pandemia. Temos clientes que não só precisam, como vão continuar a precisar. Como é, por exemplo, o caso do turismo, o caso das agências de viagens e, por exemplo, empresas de eventos. Não deve ser continuado um apoio para todas as empresas, precisamente para, de acordo com a sua pergunta, não gerarmos um monstro. A Caixa Geral de Depósitos chegou ao final de janeiro com mais de 67 mil contratos de crédito com moratórias. 2020 fica também marcado pela saída de 517 funcionários. A TAP vai despedir 800 pessoas, apesar de ter alcançado um acordo com a maioria dos sindicatos. A empresa vai assim avançar com medidas voluntárias, como rescisões por mútuo acordo. Vai também pagar indenizações acima da lei. O seguro de saúde e o subsídio de desemprego vão manter-se por 2 anos. Os acordos assinados com a maioria dos sindicatos evitaram o despedimento de 1.200 pessoas da TAP, mas há ainda 800 trabalhadores que têm de sair. E o mais provável é que sejam os que têm mais faltas e representam um maior custo fixo para a empresa. Por outro lado, quem tiver mais habilitações e mais experiência pode ser beneficiado. A RTP sabe que para as rescisões amigáveis a TAP propõe pagar mais do que está previsto na lei. Desde 2012, as indenizações prevêem o pagamento de 12 dias por cada ano trabalhado. A companhia oferece mais 25%, ou seja, os trabalhadores que aceitem rescindir terão direito a uma indenização de 15 dias por cada ano trabalhado. Para além disso, há uma bonificação de 2,5 salários, o subsídio de desemprego e o seguro de saúde mantêm-se por 2 anos. Quanto ao trabalho em part-time, está para já restrito ao pessoal de terra. Pilotos e tripulantes não podem para já aceder a ele, mas isso não impede que o possam fazer mais tarde, apurou a RTP. Os sindicatos que representam estes trabalhadores já chegaram a acordo com o governo e a TAP, mas o documento tem de ser votado pelos associados. O clima entre tripulantes e pilotos é de incerteza. O desfecho deve ser conhecido na próxima semana. Se não aceitarem o que foi acordado, as negociações não serão retomadas, avisa a administração da TAP. E assim, os despedimentos de 500 pilotos e 750 tripulantes de cabine podem voltar à equação. A Comissão Europeia volta a rever em baixa as previsões de recuperação da economia portuguesa para este ano. O impacto da Covid no setor do turismo explica o fraco crescimento que, no entanto, pode regressar a níveis pré-pandemia já no final de 2022. Reportagem do correspondente em Bruxelas, Duarte Valente. É uma nova revisão em baixa do crescimento da economia portuguesa para este ano. Dos 5,4% estimados em novembro, a Comissão Europeia passou para uma estimativa de 4,1%. Uma quebra relacionada com o forte impacto da pandemia no setor do turismo, sobretudo aquele que chega de fora de Portugal. Only foreign tourism is 8% of GDP in Portugal. So you can imagine, we all know, we all experience how this is affected by the pandemic, but I think that in our forecast this can change in the second part of this year and especially next year. Bruxelas é mais otimista quanto ao desempenho da economia portuguesa em 2022. Os 3,5% de crescimento previstos no outono foram revistos em alta para 4,3%. E este valor pode ainda subir porque estas previsões não levaram em conta os planos nacionais de recuperação e resiliência. The economic recovery in 21 and 22 should turn out stronger than projected in this forecast as the national recovery and resilience plans are implemented. This is, as we know, an historical opportunity. We can face the pandemic and we can rebuild better our economies. Of course,
This depends also on efficient absorption and smart use of the European funds to support productive investment. Paolo Gentiloni deixa ainda antever a continuação da suspensão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, apesar da decisão ainda não estar tomada. What is clear from this winter forecast is that our economic difficulties will not stop in December 31 of this year. I think this is very clear in our forecast, and we will decide on the general escape clause in the next weeks. Estas previsões intercalares de inverno projetam uma redução do crescimento na zona euro, bem como no conjunto da União Europeia. Com Rui Manuel Silva, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. António Costa diz que houve tudo menos poupança o ano passado. O Primeiro-Ministro recusa que o Governo seja agora acusado de ter poupado na despesa e explicou até que a receita ficou acima do esperado. Resposta às críticas do PSD e do Bloco de Esquerda. E se o déficit ficou abaixo do previsto, e ainda bem, não foi devido à poupança na despesa, mas foi devido ao aumento da receita expectável. Agora, depois de passarmos de um excedente orçamental em 2019 para o maior ou um dos maiores déficits sempre da nossa vida, podemos falar em tudo menos em poupança. É uma aldeia em Trás-os-Montes, conseguiu resistir à gripe espanhola e 100 anos depois volta a ser um lugar de refúgio para quem foge da pandemia. Grande reportagem no Linha da Frente, a seguir ao telejornal. O antigo vereador da Câmara de Lisboa, Manuel Salgado, foi constituído arguido no processo que envolve a construção do Hospital Cuftejo. Demitiu-se já da empresa municipal de reabilitação urbana da capital. Em declarações à RTP, Manuel Salgado garante que não fez nada de ilegal. A construção do Hospital Cuftejo foi aprovada quando Manuel Salgado era o responsável pelo pelouro do urbanismo na Câmara Municipal de Lisboa. O projeto está agora no centro de um processo do Departamento de Investigação e Ação Penal. O ex-vereador foi constituído arguido. Em causa estão suspeitas de prevaricação e violação de norma urbanística. O que está em causa é o impacto paisagístico, portanto, o impacto nas vistas do Hospital de Cuftejo. Isto não tem consistência, porque, primeiro, todas as decisões foram decisões coletivas, foram decisões do plenário da Câmara. Acho estranho que, de facto, o único arguido seja eu, quando isto é uma decisão coletiva. Manuel Salgado é arguido desde dezembro. Apresentou, por isso, a demissão da empresa municipal de reabilitação urbana, através de uma carta enviada a 12 de janeiro a Fernando Medina. Uma decisão tornada pública esta quinta-feira. Eu decidi-me demitir porque considero que o ser constituído podia prejudicar tanto a Câmara como a empresa. E, portanto, entendi que a melhor maneira de que isso não acontecer era afastar-me, sem que isto constitua reconhecer minimamente qualquer ilícito por mim cometido, afastar-me e aguardar serenamente que a Justiça decida. E eu estou completamente descansado. O processo teve origem numa queixa e há mais arguidos. Nos Estados Unidos, a acusação termina hoje a apresentação de argumentos para a destituição de Donald Trump. A defesa do antigo presidente toma conta do processo amanhã. O julgamento pode terminar mais cedo, já no sábado. Reportagem do correspondente João Ricardo Vasconcelos. As imagens inéditas de videovigilância, sem som, são prova de momentos de grande aflição. O vice-presidente republicano Mike Pence foge com a família. Os apoiantes de Donald Trump, do mesmo partido, procuram-no dentro do Capitólio enquanto o ameaçam de morte. If it comes down to war, guess what? I'm going to be there. Os congressistas são retirados do Senado e da Câmara dos Representantes enquanto a multidão invade a Casa da Democracia. Insurrectionists routinely echoed what they had said before and during the attack. They were there because the president told them to be.
Os procuradores revelaram estas imagens nunca antes divulgadas para demonstrar como Donald Trump incitou a insurreição que aconteceu no dia 6 de janeiro, onde morreram 5 pessoas. No terceiro dia do julgamento para destituição, a acusação tentou provar quais os prejuízos reais e emocionais do ataque e como o mundo passou a ver a América. We saw how Trump spent months cultivating America's most dangerous extremist groups. We saw how he riled them up with corrosive lies and violent rhetoric. O presidente Joe Biden afirmou estar mais empenhado no combate à pandemia do que no acompanhamento do impeachment e disse acreditar que o Congresso está a cumprir o seu papel. I think the Senate has a very important job to complete, and I think my guess is some minds may have been changed, but I don't know. Esta sexta-feira, a defesa de Donald Trump toma conta do julgamento e tem 2 dias para provar a inocência do antigo presidente. Não precisam de se esforçar muito, quando uma absolvição é mais do que provável. Ricardo Guerreiro e João Ricardo Vasconcelos, RTP, Washington. Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto empataram.